Muito bem, estou começando aqui a gravação dessa trilha 3, né? É a trilha 3 do nosso estágio 3, da parte de Direito Penal. E o tema de hoje vai ser a apelação criminal. Lembrando que a data de entrega de todas as peças está unificada, então vai ser no dia 12 de maio, né? O prazo final para entrega. Se vocês tiverem como entregar antes, vocês já podem entregar. Essa semana ainda coloco lá já as atividades nesse nosso Teams. E aí, o dia 12 de maio é o prazo final para a entrega dessas trilhas, certo? Bom dia, Flávio. Vou começar aqui, já estamos gravando, né? E aí vamos começar a... Bom dia. Exibir. Bom dia. Vamos começar aqui a exibir a trilha, no caso, né? Depois vou dar as devidas explicações sobre o tema. Então, o caso de hoje, né, é a terceira trilha, é a apelação criminal. É um recurso muito utilizado no direito penal, no processo penal, e aí vai ser esse caso que vai ser aí o objetivo da trilha 3. Vou relatar aqui o caso para vocês, para mostrar como é que vai ser, questão dos pontos também, e depois eu procedo às explicações sobre o recurso, né, e o caso aplicado a esse recurso. Então, o caso é o seguinte: Neilson e Natasha, servidores públicos federais, casados, ambos com 30 anos de idade, decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no porto de Maceió no dia 10 de fevereiro de 2023, com destino ao Rio de Janeiro, né? Esse seria o destino final. Durante o curso da viagem, a bordo do navio em alto mar, aí está errada a data, mas é 2022, no dia 11 de fevereiro de 2022, depois eu corrijo, 11 de fevereiro de 2023, perdão. Após uma briga dentro da cabine em que estavam, Neilson desferiu 3 socos no rosto de Luísa, que veio a sofrer fratura dos ossos da face. O acusado foi contido pela tripulação e, ao aportar no porto de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar. O pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em detrimento de Neilson, foi negado, por ele ser réu primário e sem antecedentes. Conforme laudo pericial juntado aos autos, constatou-se que Natasha sofreu lesões corporais que a impossibilitaram de exercer suas atividades por prazo superior a 30 dias, mas também que houve completo restabelecimento após este prazo. Dessa forma, o Ministério Público ofereceu denúncia perante o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da cidade de Porto Seguro, também na Bahia, imputando a Neilson a conduta tipificada no artigo 129, parágrafo 1º, com a causa de aumento dos parágrafos 9 e 10, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, arguindo preliminares. Na fase do artigo 397 do CPP, foi confirmado o recebimento da denúncia. Realizada a instrução, ouvidas a vítima, Natasha, e as testemunhas arroladas nos autos, todos confirmaram os fatos. Interrogado, Neilson confessou todos os fatos. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência e condenou Neilson nos termos da denúncia. A pena base foi fixada em 2 anos e meio de reclusão, ante a média entre a mínima e a máxima, e foi agravada a pena em 6 meses, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F do CP, do Código Penal, tendo em vista a situação de violência doméstica. Assim, foi fixada a pena intermediária em 3 anos de reclusão e a pena final, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 129, parágrafo 10º do Código Penal, foi fixada em 4 anos de reclusão, sendo estabelecido o regime semiaberto diante da opinião do julgador sobre a gravidade do crime de violência doméstica. O juízo determinou ainda, na forma do artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal, a perda do cargo público ocupado por Neilson. O Ministério Público foi intimado da sentença no dia 6 de março de 2024, uma quarta-feira, e manifestou ausência de interesse em recorrer. A defesa foi intimada no dia 7 de março de 2024, quinta-feira. Todas as cidades mencionadas, exceto Santa Cruz Cabralha, possuem juizado especial de violência doméstica, vara federal criminal, vara privativa do júri, juizado especial criminal e vara criminal instalada. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado ou advogada de Neilson,
redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, considerando que a sentença não padece de obscuridade, contradição, omissão e ambiguidade, e apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando-se que todos os dias de segunda a sexta são úteis em todo o país. A peça vale, mais uma vez, até 10 pontos. Vocês devem abranger todos os fundamentos de direito, não só a questão de menção simples à lei, né? E lembrando que qualquer menção nominal situacional presente na peça é mera coincidência. A pontuação ficou assim dividida, né? Endereçamento, meio ponto, remessa das razões ao TJ da Bahia, meio ponto, nome e qualificação das partes, meio ponto, as preliminares, demonstração de tempestividade da peça, meio ponto, incompetência absoluta do TJ da Bahia para julgamento do processo, meio ponto, anulação de todos os atos decisórios do processo, meio ponto. As razões, meio ponto, intimação do apelado para oferta de contra-razões, meio ponto, exposição dos fatos, meio ponto. Sobre a fundamentação, aplicação da pena base no mínimo legal, um ponto, agravante da relação doméstica em coabitação não pode coexistir com a causa de aumento de idêntica natureza, um ponto. Aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea do réu, meio ponto. Aplicação do regime inicial aberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, um ponto. Requerimento de afastamento da perda do cargo público, um ponto. E os pedidos, a procedência do pedido, conhecimento e provimento do recurso, meio ponto. Fechamento local da assinatura OAB, meio ponto. Total, 10 pontos. Aqui no requerimento de afastamento é para pedir a nulidade desse requerimento, já que ele não foi praticado com abuso de poder ou violação de dever e não houve aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Lembrando, né, que aqui na parte do fechamento, você não assina, coloca só o nome advogado ou advogada e inventa o número do OAB, número fictício ou XXX, e aí está tudo certo. Quanto à data, observando sempre o prazo para, né, recorrer nesse caso específico. Agora, vamos para, né, a explicação sobre essa trilha. Então, a apelação criminal é o nosso tema, né? E aí, a apelação criminal é o recurso cabível contra decisões definitivas de condenação ou absolvição, ou com força de definitivas, proferidas em primeira instância, desde que não exista previsão legal de cabimento de outro recurso. No caso aqui nosso, do Neilson, né, foi uma sentença definitiva de condenação. E como não há cabimento, né, de outro recurso que não a apelação, a gente pode utilizar a apelação para ser aqui o meio cabível de, né, mostrar a insatisfação do Neilson com o resultado da sentença. Também cabe a apelação das decisões do Tribunal do Júri contra sentenças de impronúncia ou de absolvição sumária, respectivamente nos termos dos artigos 513, inciso 3, e 416 do CPT. O fundamento legal da apelação está principalmente no artigo 593 do CPP. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, das decisões do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Se a apelação se fundar no inciso 3, inciso D, a linha D, deste artigo, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. E no artigo 416, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. A nível de tribunais superiores, a gente precisa ressaltar que são aplicáveis à apelação criminal, principalmente as súmulas 160 e 713 do STF
e a súmula 568 do STJ. Vamos a elas. Na súmula 160, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 713, também do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 568 do STJ, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Bom, então, aqui sobre as partes, quando vocês forem redigir a peça, empreguem as expressões recorrente ou apelante e recorrido ou apelado para denominar as partes. Então, o recorrente vai ser o Neilson e a recorrida vai ser a Natasha, aqui no nosso caso, né? Prazo para interposição, a regra é 5 dias para interpor e 8 dias para razoar, os artigos 593 e 600 do CPP, certo? Então, conta lá o prazo do recebimento da decisão, né, com o prazo aberto para recorrer, e aí conta 5 dias corridos, como nos outros casos, para poder estabelecer o último dia de prazo para interpor esse recurso. O ofendido ou qualquer pessoa enumerada no artigo 31 do CPP, ainda que não tenha se habilitado como assistente da acusação, terá prazo de 15 dias, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público, no prazo legal. Então, no caso do ofendido ou qualquer outra pessoa lá da acusação, vai ter um prazo de 15 dias, caso o MP não se manifeste. Não é o nosso caso aqui, já que vamos ser advogados do Neilson. Aí a gente usa o prazo da regra geral, 5 dias para interpor o recurso de apelação. Prazo para oferecimento de contrarrazões é de 8 dias, aí seria no caso lá da Natasha, a exceção dos juizados especiais criminais, o GCRIM, que tem prazo de 10 dias. Prazo único para a interposição do recurso e oferecimento das razões recursais, assim como das contrarrazões. Prevê lá a lei dos juizados especiais no artigo 81, parágrafos 1º e 2º. A petição de interposição do recurso de apelação deve ser direcionada ao juízo do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Porto Seguro, na Bahia. Enquanto que as razões recursais devem ser apresentadas ao Tribunal de Justiça da Bahia. Então, atenção a isso, né? Então, a interposição do recurso é no juizado de violência doméstica e as razões são encaminhadas para o Tribunal de Justiça da Bahia, ou devem ser encaminhadas para o Tribunal de Justiça da Bahia. O formato da peça. Em regra, a apelação é uma peça com petições de interposição e razões, ambas oferecidas perante o juízo aquó, no caso, o primeiro juizado, né, de Porto Seguro. Exceto no caso do artigo 600, parágrafo 4º do CPP, que faculta a apresentação perante a segunda instância, desde que haja pedido expresso na petição de interposição. Caso o recurso já esteja interposto, elabora-se uma petição juntada, anexando-se às razões. Vamos usar, então, a regra do início aí, né? Peça com interposição e razões, ambas oferecidas perante o juízo aquó, mas para serem encaminhadas as razões para o TJ da Bahia. Então, no juizado especial criminal, ambas as petições devem ser ofertadas no mesmo ato, não se admitindo o oferecimento de razões do colégio recursal, é exceção. A parte recorrida oferece contrarrazões, anexada a uma petição juntada. O objetivo aqui simplesmente é o de contrapor os argumentos lançados nas razões recursais, defendendo a decisão impugnada. Aí, falei até agora desses dois juízos, né? Juízo aquó e juízo ad quem. São as questões de competência aqui, né? Para a apelação. Quem é o juiz aquó? É o juiz de direito estadual, juiz federal e juiz do júri, se a apelação for com fundamento no artigo 593, inciso 3 do CPP, que aí vai ser encaminhado ao juiz presidente do tribunal do júri. Já se for baseada no artigo 416 do CPP, é o juiz da vara do júri, de ambas as justiças. Então, no nosso caso aqui, o juiz aquó é o juiz de direito estadual, certo? O juiz ad quem é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. No caso do juizado especial criminal, será o colégio recursal. No nosso caso, o Tribunal de Justiça da Bahia, certo? É o juízo ad quem. As razões da apelação devem ser divididas em 3 partes: fatos, direito e pedido, né? Se tiver alguma preliminar, inclui também aí entre os fatos ou melhor, antes dos fatos já coloca preliminar, coloca os fatos, direito e pedido. Observações. Aqui na apelação não vai haver juízo de retratação.
pois o juiz encerrou sua atividade jurisdicional com a decisão de mérito, cabendo a revisão apenas pelo juiz ad quem, Tribunal de Justiça. Pode haver, então, o efeito devolutivo, e se a apelação for denegada ou julgada deserta, cabe a interposição de recurso em sentido estrito, segundo o artigo 581, inciso 15 do CPP. Como preliminares, deve-se observar o seguinte: sobre a tempestividade, deve ser indicada a aplicação do prazo de 5 dias, na forma do artigo 593 caput do CPP. Segundo, deve-se alegada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecer do processo, já que o crime aconteceu a bordo de navio, né? Então, no caso de crime cometido a bordo de navio, temos a aplicação do artigo 109, inciso 9 da Constituição, que prevê a competência da Justiça Federal para julgamento desses crimes. Por isso, impõe-se a anulação de todos os atos decisórios do processo, desde o oferecimento e recebimento da denúncia até a sentença, na forma dos artigos 564, inciso 1 e 567 do CPP. Aí vocês já vão construindo a tese, né, da apelação, que é justamente para anular tudo que foi decidido por conta da incompetência, né, da Justiça Estadual para julgar esse feito. Isso aqui já vimos. Em relação ao mérito, caso superada a preliminar, deve-se fazer ajustes na dosimetria da pena. Deve ser formulado o requerimento de aplicação da pena base no mínimo legal, rejeitando-se o termo médio entre a mínima e a máxima, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário já sedimentados. A agravante da relação doméstica de coabitação não pode coexistir com a causa de aumento de idêntica natureza, por configurar bis in idem. Então, só dá para aplicar um dos dois. Devendo ser formulado o requerimento de afastamento ou de compensação com uma das atenuantes. Deve ser postulada a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, já que o Neilson confessou ter praticado o crime contra a Natasha. É o que prevê o artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Ainda deve ser pleiteado o regime inicial aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, pois a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido pela pena aplicada. Essa é a inteligência das súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Então, deem uma olhada nessas súmulas para ver se elas são aplicáveis ao caso do Neilson. Se for, usa também como fundamentação. Então, aqui as súmulas. 718. A opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite ou exige, né, motivação idônea. A súmula 440 do STJ, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Finalmente, então, deve ser requerido o afastamento da perda do cargo público, pois o delito não foi praticado com abuso de poder ou violação do dever, e não houve aplicação da pena privativa de liberdade, superior a 4 anos na forma do artigo 92, inciso 1, a linhas A e B do Código Penal. Então, essa decisão do afastamento deve ser retirada, deve ser requerido que isso seja anulado, já que o crime praticado pelo Neilson não traria o cabimento de uma decisão dessa natureza, certo? Os pedidos devem versar sobre, na interposição, recebimento e processamento do recurso e nas razões, conhecimento e provimento do recurso. Finalmente, aí, em relação ao fechamento da peça, vocês devem atentar a essas informações básicas. Local, né, vai ser lá, Porto Seguro. A data, último dia do prazo para apelar, que vai ser dia 12 de março de 2024, já que o dia que foi recebido, né, a notificação foi o dia 7 de março, prazo de 5 dias. Assinatura, inscrição da OAB, lembrando que vocês não assinam a peça, então colocar lá só o nome advogada, e a inscrição da OAB vocês inventam, né? Já que ainda não tem, por enquanto ainda não tem a inscrição da OAB. Então é isso, né, gente? As informações sobre a nossa peça são essas, certo? Da apelação criminal. Então aí fica aí para vocês fazerem, né, a peça. Esse material vai ficar disponível para vocês já hoje, certo?
E aí o pessoal que estava com dificuldade para ver essas trilhas aqui, porque quando eu termino, né, eu gravo e aí já fica automaticamente aqui guardada a trilha, cada uma delas. Só que alguns de vocês relataram que estão tendo problemas para assistir essas trilhas aqui pelo Teams. O que é que eu fiz? Eu estou levando essas trilhas para o meu canal do YouTube, né? E lá estão disponíveis. Aí eu vou passar para vocês aqui pelo Teams o link, certo? E lá pelo grupo do WhatsApp também. Vou passar o link de cada trilha pelo meu canal do YouTube. Então vocês podem assistir por aqui e também por lá, tá certo? Aí lá fica mais fácil vocês assistirem pelo YouTube. E aí o YouTube fica acessível para qualquer celular, né? Qualquer computador, então fica mais fácil para vocês assistirem lá. Por conta desse problema que a gente não sabe por que está acontecendo, né? Porque aqui, quando eu abro no meu computador, no meu celular está funcionando direitinho, mas aí alguns de vocês não estão conseguindo. Deve ser algum problema operacional mesmo do Teams. Por conta disso, vou abrir essa outra possibilidade para vocês verem lá as gravações, tá certo? E por aqui fica sempre disponível a trilha, né, o caso, os slides, e para quem puder assistir o próprio vídeo dessa gravação. Além da folha pautada, que é essa que vocês têm que se direcionar. Lembrando que na folha pautada, seja para qualquer dos casos, o limite é 5 laudas. Não passem desse limite, né? Se passar desse limite, aí vou ter que pedir para corrigir a peça, porque vocês, na prova da OAB, vão ter que usar esse limite. Então, tem que já se acostumar a usar o limite de 5 laudas. Se ficar muito grande, resume até caber nas 5 laudas. Mas o importante é obedecer a esse limite das 5 laudas para poder fazer a trilha, seja a trilha 1, a 2 ou a 3. Tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Samir e Quitéria entraram depois, mas conseguiram acompanhar aqui também ao vivo. Ficou alguma dúvida? Dúvida só fazendo, professor. Tá certo. Aí, vocês fazendo, já sabem, né? Toda terça-feira eu estou lá no NPJ. Se vocês estiverem lá no plantão, já tiram a dúvida comigo. Se não tiver no plantão, vocês não tiverem no plantão, mas se quiserem passar lá na terça para tirar alguma dúvida, pode ir que eu atendo vocês também. Tranquilo? Beleza? Vou encerrar por aqui para começar. Obrigado também. Vou encerrar por aqui essa nossa trilha 3 de... Tá certo, Samir. Vou encerrar essa trilha 3 do estágio 3 para a gente já, na sequência, entrar lá no estágio 4. Então, quem for meu aluno de constitucional, vai lá para o estágio 4, que já vou abrir a trilha, tá certo? Então, vou encerrar aqui a gravação para a gente ir para o estágio 4. Ok. Até a próxima.